queria chamar o Fred aqui para nossa conversa, porque para a gente repercutir, Fred, um pouco da reação internacional a essa prisão. A gente tem aconteceram algumas declarações do presidente americano Donald Trump e também de assessores próximos a ele. A pergunta que todo mundo quer saber agora, essa prisão de fato preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro pode atrapalhar algo nas negociações entre Brasil e Estados Unidos na questão do tarifaço? E como que você avaliou essas repercussões, essas declarações ali do entorno ali do presidente americano Donald Trump, Fred? Olha, até o momento não houve nenhuma referência do governo norte-americano sobre as negociações, né? A declaração do Donald Trump no sábado, ele parece que foi até pego de surpresa. Ele estava sendo entrevistado na Casa Branca, parece que um repórter da Fox News falando sobre esse assunto, ele estava falando sobre o Brasil e falou assim, e sobre a prisão do ex-presidente. Ele primeiro demonstrou surpresa, depois falou que ele não tinha ouvido falar sobre isso, e em seguida ele fez a declaração que nós todos já ouvimos aqui, assim, que ele considerou uma pena, e ele também não avançou muito nessa negociação, né, com relação a esse assunto específico, perdão. De alto nível, nós tivemos uma declaração via rede social da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, replicando uma mensagem longa do número 2 da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, que é o Christopher Landau. Christopher Landau já havia falado várias vezes com relação à questão do julgamento do Bolsonaro aqui, assim, né? E ele falou nessa postagem, que foi relativamente longa, ele acusou diretamente, começou falando pelo Alexandre de Moraes, falou que ele era um violador de direitos humanos. Ele disse que os Estados Unidos estavam profundamente preocupados com a questão e disse que a prisão foi provocativa e desnecessária. Esse texto que nós estamos vendo da embaixada é a cópia, replicado do texto do Christopher Landau. Christopher Landau falou em agosto sobre isso, criticando inicialmente, sem citar o nome do Alexandre de Moraes, falando que haviam juízes usurpando os poderes. Em setembro, ele pediu ao governo brasileiro que contivesse o Alexandre de Moraes, e a questão, ele focou principalmente nisso, né? Nós tivemos também 2 assessores ligados ao Donald Trump. Um é o Jason Miller. Jason Miller foi um dos assessores de campanha nas 2 eleições de Donald Trump, né? Ele já falou várias vezes, também focou na questão do Alexandre de Moraes. E ele falou que aquilo dali se trata de uma caça às bruxas, né? Jason Miller, para você ter uma ideia, ele em 2021, ele estava participando do encontro do CEPAC, né, que é aquela conferência dos grupos conservadores aqui no Brasil, e ele foi enquadrado pelo Alexandre de Moraes no aeroporto de Brasília para prestar depoimentos sobre questões de abusos em redes sociais, promovendo a instabilidade do governo. E desde então ele se tornou um crítico direto ao Alexandre de Moraes. Outra pessoa que também se pronunciou, e esse foi o primeiro a falar sobre a questão do acordo Brasil-Estados Unidos das tarifas, foi o Martin DeLuca. Martin DeLuca, ele é advogado da Trump Media e da rede social canadense Rumble, né, que no início do ano teve um problema com o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes ele suspendeu o funcionamento da Rumble porque ele questionou divulgações do Alan dos Santos por meio dessa plataforma social, e como não havia representantes legais dessa plataforma no Brasil, ele suspendeu a operação. Então Martin DeLuca entrou com uma ação no Tribunal da Flórida, né? Não é que ele entrou, a Trump Media e a Rumble entraram com a ação e ele foi o representante legal. E ele fez várias postagens, uma delas foi sobre isso. Ele citou também o Alcolumbre, né, fazendo uma relação entre a questão da estabilidade, da governabilidade brasileira, e depois do Lula ter falado na África do Sul, na conferência do G20, de que o processo foi legítimo, né, que foi seguido o trâmite legal, tanto para a condenação do Bolsonaro quanto para a prisão preventiva,
ele também questionou, tentando lembrar, trazer à tona a condenação que o Lula teve também no judiciário. Mas, encerrando essa questão assim, o foco de todas essas pessoas até o momento está sendo na ação do Alexandre de Moraes. Não quer dizer que os Estados Unidos não possam mexer, não possam recuar. Mas a gente já tem mais ou menos 48 horas de prisão. Não há uma movimentação dos Estados Unidos nesse sentido. O número 1 do secretário de Estado, Marco Rubio, que foi o que estava capitaneando essas negociações, ele está participando de negociações na Ucrânia, não se posicionou sobre isso. Durante o final de semana, o Partido Republicano e o próprio Trump, eles estavam mais preocupados com o embate direto com os democratas e o afastamento da Marjorie Taylor Greene, que é uma republicana da Geórgia, crítica ao Donald Trump. Então, a preocupação interna dos Estados Unidos não está focado nisso nesse momento. Então, nós vamos aguardar isso assim. A primeira sinalização em relação da resposta dos Estados Unidos não envolve o acordo comercial para a suspensão das tarifas. E parece que acabou de chegar uma informação aqui, a Issa, que a nossa produtora acabou de falar, o Edio já tinha falado que talvez não vai, que a votação no plenário virtual aqui não ia demorar até a noite, ia ficar aberta até as 8 da noite, mas já formou a maioria. Então o Edio seguiu mais ou menos o que você já tinha falado, que não ia demorar muito essa decisão, né? O Supremo a primeira turma tem dado respostas muito rápidas em relação a esse inquérito da tentativa de golpe. Então, se pegar os julgamentos anteriores em plenário virtual, os ministros têm votado muito antes do prazo. E aí a expectativa, como você tinha mencionado, dos outros é que talvez saia nessa semana, talvez, né? Dos outros acusados que foram condenados. Diante disso, dos prazos. Os prazos são os mesmos, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto dos outros 6 réus, né? Já que o tenente-coronel Mauro Cid já está cumprindo a pena. Então, o prazo também, eles também não têm direito a esses embargos infringentes, porque não houve divergência superior a 2 votos. A expectativa, de fato, é que nos próximos dias o ministro decrete. Depende, de fato, de uma decisão dele.